Existem duas formas de enunciarmos as leis do eletromagnetismo. Na primeira, nós recorremos ao conceito de campo, o campo elétrico, que é função dos pontos do espaço e do tempo, e o campo magnético, B, que é função dos pontos do espaço e do tempo. É claro que, eventualmente, o E pode ser constante, o B pode ser constante, mas, no caso mais geral possível, na eletrodinâmica, nós estamos falando de campos que dependem dos pontos do espaço e do tempo. Esses campos são os campos elétrico e magnético. Nós sabemos que as leis do eletromagnetismo podem ser escritas em termos desses campos. As equações de Maxwell, as 4 equações de Maxwell, nós vamos reescrevê-las daqui a pouco. As equações de Maxwell são equações de primeira ordem. Todas as derivadas que aparecem nas equações de Maxwell são derivadas de primeira ordem. Temos, na realidade, 8 equações, porque cada campo desses tem 3 componentes. De forma que, no caso das equações de Maxwell, a rigor, nós temos um conjunto de 8 equações de primeira ordem para os campos E e B. Mas existe uma segunda forma de escrevermos as leis do eletromagnetismo. E esta forma eu prefiro, acho essa forma mais interessante. Em primeiro lugar, porque o conceito de potencial é um conceito mais fundamental do que o conceito de campo elétrico e campo magnético. Na mecânica quântica, nós só usamos, por exemplo, ou na eletrodinâmica quântica, nós só utilizamos potenciais e não campos elétricos e magnéticos. Os potenciais aos quais nos referimos são, em primeiro lugar, o potencial vetor A, que pode ser, em geral, é função do ponto do espaço e do tempo, e o potencial dito elétrico, ou potencial escalar, já que esse é vetor, também se usa essa expressão potencial escalar e potencial vetor. Ora, temos aqui também 2 campos. E as equações de Maxwell relacionam as taxas de variação destes campos com a densidade de corrente, que depende dos pontos do espaço e do tempo, e a densidade de cargas. De forma que as equações de Maxwell relacionam essas grandezas, taxas de variações dessas grandezas, com as correntes e a distribuição volumétrica de cargas. Agora, nós veremos que podemos expressar as leis do eletromagnetismo utilizando o potencial vetor e o potencial escalar, ou o potencial elétrico. Existe uma vantagem em relação a isso e uma desvantagem. A desvantagem é que agora as leis do eletromagnetismo serão expressas em termos de derivadas segundas, quer dizer,
taxas de variação, mas envolvendo derivadas segundas, tanto do campo A quanto do campo V. Esse é o primeiro problema. Estamos diante de equações envolvendo derivadas segundas em relação aos pontos do espaço e em relação ao tempo. No entanto, o número de equações se reduz. Eu agora tenho 4 equações. Uma equação para o potencial escalar e 3 equações para as componentes do campo ou do potencial vetor. A vantagem é que essas equações, tanto para o potencial escalar ou o potencial elétrico, quanto para o potencial vetor, têm a mesma forma. Portanto, eu encontro uma solução geral para os problemas da eletrodinâmica, sempre que envolver o tempo. Quando não envolve o tempo, bom, aí a coisa é mais fácil, porque nós estamos falando da eletrostática, da magnetostática. Mas o fato é que as leis do eletromagnetismo, escritas em termos dos potenciais, adquirem uma forma que é praticamente a mesma para esse potencial e para esse potencial. E também conhecemos soluções em termos de integrais. Assim, em princípio, todo o problema da eletrodinâmica se resume a efetuar integrais. Essas integrais não são simples, é claro, mas de qualquer maneira nós reduzimos o problema a quadraturas, ou seja, efetuar integrais. Isso é possível. Então é possível encontrar uma solução para todos os problemas da eletrostática. É claro que para cada problema nós devemos nos haver com um tipo de integral diferente. No entanto, todas elas têm mais ou menos a mesma forma. Ou seja, podemos encontrar soluções explícitas em termos de integrais para os problemas da eletrodinâmica, desde que a gente utilize os potenciais vetor e escalar, ou seja, o potencial vetor e o potencial elétrico.